Gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu venho aqui cumprir uma palavra que eu dei alguns dias atrás, falando que eu iria reler o livro A Isca de Satanás, junto com vocês, que é um livro que eu tenho aqui, e pelo menos uma vez no ano eu releio esse livro. É um livro para mim que, não só esse, mas outros livros também, no qual é muito importante e de vez em quando eu leio. E esse livro ele fala sobre as armadilhas que o inimigo ele coloca na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Eu quero ler aqui apenas pequenos trechos, alguns trechos, e fazer alguns comentários dentro desses textos. E vamos lá então, eu quero aqui, mas antes disso eu quero te perguntar, saber se você está bem. Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas, Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, eu quero aqui começar já com um testemunho. Vou começar aqui no capítulo 6, mas antes do capítulo 6, olha só, irmãs, eu vou lendo e eu vou falando. Aceitar uma ofensa nos impede de ver as nossas próprias falhas de caráter, porque a culpa é transferida para outra pessoa. Aí tem um testemunho aqui, ó. Eu e minha esposa abrigamos muita falta de perdão e feridas por muitos anos. Chegamos ao ponto em que tínhamos poucos amigos e eu me senti isolado e não amado, embora frequentemente, fielmente, uma excelente igreja. Então li o livro A Isca de Satanás e tudo mudou. Fiquei face a face com as minhas ofensas e a minha falta de perdão. E com a ajuda de Deus fui liberto. Essa aqui é uma pessoa lá da Irlanda, C.G. Belfast. Mas o capítulo 6 fala assim, fugindo da realidade. Agora começando aqui mesmo. 2 Timóteo 3,7 vai falar, aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento de Deus. Olha só, 2 Timóteo 3, esse texto, irmãs, ele é fabuloso. Ele fala sobre os últimos dias, que é o dia que nós estamos vivendo, a personalidade, o temperamento, como é que são os homens. Depois você lê lá, 2 Timóteo. E ele pegou aqui o versículo 7. Aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, pessoas que aprendem, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. Vamos lá. Geralmente as pessoas me perguntam quando devemos deixar uma igreja ou uma equipe ministerial. Até que ponto as coisas precisam chegar? Respondo. Quem foi que o enviou para a igreja onde você congrega hoje? Na maioria das vezes elas respondem, foi Deus quem me enviou. Se Deus o enviou, respondo, não saia até que ele o libere. Se o Senhor está em silêncio em geral, ele está dizendo, não mude nada, não saia, fique onde eu o coloquei. Quando Deus o instruiu a sair, você sairá em paz, independente da situação do ministério. Saireis com alegria e paz sereis guiados. Isaías 55, 12. Interessante aqui, viu, irmãs, essa parte, porque geralmente nós temos o péssimo hábito. Fulana, você já orou acerca desse assunto? Ah, já orei sim. Mas a pessoa não ouve Deus falar. A oração, ela não é um monólogo, onde só você fala. Não, você fala e Deus ouve. Agora Deus fala e você precisa ouvir o que Ele está falando. Tem gente que acha que é só orar e acabou. Não, tem que esperar Deus falar, irmãs.
Deus pode falar ali naquela oração, Deus pode falar na palavra, Deus pode falar na semana seguinte. Vamos lá. Portanto, a sua partida não deve se basear em atitudes ou comportamentos dos outros, mas sim na direção do Espírito. Deixar o ministério não se baseia no quanto as coisas vão mal. Mas, vamos lá. Sair com o espírito ofendido ou crítico não é o plano de Deus. Isto é reagir em lugar de agir segundo a sua direção. Romanos 8,14 diz que, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Observe que a palavra diz, pois todos os que... Observe que a palavra não diz, pois todos os que reagem a situações difíceis são filhos de Deus. Quase todas as vezes que a palavra filho é usada no Novo Testamento, ela vem de duas palavras gregas. E aqui ele fala, teknon e huios. Uma boa definição para a palavra teknon é alguém que é filho pelo simples fato do nascimento. Aí ele conta aqui uma experiência dele, do filho dele. Ele conta aqui algumas experiências, mas voltando aqui para o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Lemos o seguinte, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Podemos ver claramente que são os filhos maduros que são guiados pelo Espírito de Deus. E menos provável que os cristãos imaturos sigam a direção... olha só, irmãs. É menos provável que os cristãos imaturos sigam a direção do Espírito de Deus. Eles frequentemente reagem ou respondem emocionalmente ou intelectualmente às circunstâncias que enfrentam. Eles ainda não aprenderam a agir somente de acordo com a direção do Espírito Santo de Deus. Então, irmãs, aí ele fala aqui do filho dele. À medida que Adson cresce, ele avançará no desenvolvimento do seu caráter. Quanto mais maduro ele se tornar, mais responsabilidade confiarei a ele. É errado ele permanecer imaturo. Não é da vontade de Deus que permaneça bebê. Irmãs, ele fala que uma experiência, com o filho dele, mas uma coisa que é muito importante, olha aqui, o nosso conhecimento das Escrituras não é a chave, mas a obediência sim. Tem muitos que conhecem, mas praticar não pratica. Tiago vai dizer, para nós não sermos ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos, mas ser praticante da palavra. E ele fala, e agora entendemos por que tantas pessoas na igreja que são cristãs há mais de 20 anos, que podem citar versículos e capítulos da Bíblia, que ouviram milhares de sermões e que leram muitos livros, mas que ainda usam fraldas espirituais. Todas as vezes que elas se deparam com situações difíceis, em vez de reagirem pelo Espírito de Deus, procuram se proteger do seu próprio modo. Elas aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Elas nunca chegam ao conhecimento da verdade porque não aplicam. Se quisermos crescer e amadurecer, precisamos permitir que a verdade faça o que é preciso em nossas vidas. Não basta concordar mentalmente com elas sem obedecer. Embora continuemos aprendendo, jamais amadureceremos por causa da desobediência. Mas, a pessoa ofendida evitará a fonte da ofensa e finalmente fugirá, tornando-se um errante espiritual. O que é um errante espiritual? Aqui não tá bom, eu vou para lá. Lá também aconteceu algum problema, eu vou lá para aquela outra. Lá naquela outra aconteceu alguma coisa, também eu vou sair de lá. Mas eu já conheci. Diante do Senhor que está aqui e está aí com você assistindo esse vídeo, eu já conheci pessoas que já frequentaram
Mas, sem exagero nenhum, eu conheci a pessoa. A pessoa já frequentou as 50 igrejas, irmãs. 50 igrejas. Nenhuma estava boa. A pessoa hoje está onde? Está lá no mundo. Fulana, mas vem cá, a igreja... Não, ali também, mas agora tá... Não, agora eu tô lá, mas... aí passa um tempo. E aí, fulano, você tá indo... Não, saí também de lá, Marcão, agora eu tô lá no fulano de tal. Mas, sem demagogia nenhuma, sem... Ó, irmãs, umas 50 igrejas, isso se não for mais. Mas vamos aqui, são os errantes espirituais. Mas quando Deus o libera em paz, você não se sentirá pressionado a justificar a sua saída para os outros. Você não se sentirá pressionado a julgar ou expor de forma crítica os problemas da sua antiga igreja. Sei que era apenas questão de tempo até que ela reagisse àquele novo pastor e à sua liderança, da mesma forma que havia feito com o primeiro. Quando retemos uma ofensa no coração, filtramos todas as coisas através dela. Ele conta uma experiência de uma mulher, né, de uma irmã, em que ela estava recém em uma igreja nova. E ela fez ali uma janta para o pastor e a sua esposa. E o pastor lhe perguntou o que fez ela sair da antiga igreja. E ali ela desconversou, essa irmã, ela desconversou, ela não falou. Então o pastor aqui, ele teve uma clareza de que se tratava de uma ofensa. Então, irmãs, essa parte aqui, ela é muito importante. É até uma das partes, né, que eu gosto muito. Para encerrar, eu vou ler aqui mais uma outra parte, vamos encerrar. Em geral, o plano de Deus faz com que enfrentemos sofrimentos e atitudes que não queremos enfrentar, mas fugimos exatamente daquilo que fortalecerá as nossas vidas. Recusar-se a lidar com uma ofensa não nos livrará do problema. Apenas teremos um alívio temporário. A raiz do problema permanece intocável. São pessoas, né, que não querem confrontar as suas próprias limitações, as suas próprias dificuldades. Existem pessoas também, mas que não sabem lidar com a crítica. Às vezes alguém falou algo, falou um pouco mais firme. Tá faltando raiz, substância. Eu vou sair porque fulano. Tá faltando ali mais substância. Nós estamos em um lugar para cumprir um propósito, um lugar que Deus nos levou para cumprir um propósito. Não estamos ali como, enfim, mas ao nosso bel prazer. Estamos ali para cumprir um propósito divino. Não só ali no âmbito de igreja, como também em todos os lugares onde Deus nos colocar. E o primeiro propósito é ser canal de bênção, viu? A primeira missão, o primeiro propósito é você ser canal de bênção, cumprir aquilo que Deus te confiou naquele lugar, naquele ministério, sendo bênção na vida daquelas pessoas. Amém, irmãs? E cumprir ali a grande comissão. Deus abençoe, fica na paz.